Queridas amigas e amigos presentes, todos que nos acompanham através das videoaulas da série psicológica, os nossos votos de muita paz. Quando ele veio à Terra, na condição de governador do planeta, trazia todo o conhecimento, sabedoria, daquele que havia caminhado espiritualmente, em todos os sentidos, e encontrando-se consigo, se colocava na condição de símbolo supremo da vida. Ele demonstrou a realidade da vida além do sofrimento humano. Nos demonstrou sentimentos em sua profundidade. E por seus ensinamentos, por sua vivência, por sua palavra, podemos entender mais a respeito da nossa própria realidade. Quando falamos desse homem, quando falamos desse ser espiritual que veio à Terra, na verdade falamos um pouco também de nós mesmos, enquanto o convite que ele nos faz para desdobrarmos-nos no autoconhecimento. E por isso escolhemos hoje, na nossa terceira aula do módulo, falar a respeito das bem-aventuranças. Nessa aula que termina um ciclo de 67 encontros da série psicológica, dedicaremos essas bem-aventuranças estudando-as não somente como quem estuda um livro, mas como quem estuda a si mesmo, a sua própria realidade, e encontra em cada uma das propostas uma proposta para iluminar a sua parte sombria, para autodescobrir-se, para libertar-se da sombra e descobrir o ser divino que somos. Joana de Ângeles estabelece que o Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nele, começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados. O Canto das Bem-aventuranças. Esse poema que traz toda uma sabedoria sublime que até hoje, de certa maneira, nós não compreendemos. Ele era e é o ser que transitava na montanha, porque a montanha é o símbolo da luz divina. Ela conecta terra e céu. Ela liga dois pontos, o finito e o infinito. E somente um ser como Jesus poderia transitar na montanha, subir e descer. Poderia subir porque já havia cumprido todos os caminhos humanos e descia para nos ensinar. Talvez seja por isso que os próprios evangelistas, uns digam que ele subiu ao monte, enquanto outros dizem que ele desceu. Subir e descer, talvez seja pouco importante o detalhe físico, mas o importante é que estejamos ligados e conectados ao elemento simbólico que nos convida cada um de nós a subir a nossa montanha, a se equipar dos instrumentos para essa caminhada do autoconhecimento. Tomemos cada uma dessas frases como se fosse um convite à nossa libertação. Talvez alguma delas nos toque mais profundamente. Guardemo-la, reflexionemos sobre ela e como essa vivência pode ser importante para o nosso processo de individuação. E começa o evangelista nos dizendo: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Jesus vendo a multidão de sedentos que somos nós até os dias atuais. Somos nós em nossa trajetória cristã, muito embora nos digamos cristãos, não vivemos ainda em profundidade os princípios que o Cristo nos trouxe. Frequentamos os templos religiosos, nos conectamos socialmente
a uma religião, mas ainda temos pouca religiosidade. Ainda temos pouca vivência nesses princípios exarados há 2000 anos, que ainda trazem uma realidade profunda do ser. Por isso ele se sentava junto à multidão para mostrar que também nós poderíamos fazer aquele caminho da montanha. Mas era preciso se preparar, se adaptar. Os montanhistas, os que escalam as montanhas, eles se preparam com os equipamentos adequados. Fazem as pausas necessárias para que a própria respiração vá se recuperando. Se oxigenam. Se oxigenam e também nós podemos nos oxigenar de boas ideias, de bons princípios, da nossa realidade que vai se transformando a cada dia, a cada passo, a cada momento em que nos encontramos conosco. E por isso, ele começava aquele código de ética, estabelecendo em primeiro lugar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantas vezes nós lutamos e brigamos pelo reino da terra? Quantas vezes todas as nossas energias emocionais, físicas e espirituais estão voltadas para a conquista de um lugar ao sol, como costumamos dizer. Ele vinha propor um outro reino. O reino dele era diferente, não tinha um lugar geográfico. Era o nosso próprio mundo íntimo que deveria ser conquistado. Talvez por isso ele fizesse referência aos pobres. Ele não falava dos maltrapilhos, dos sem moeda, dos sem casa, dos sem teto. Ele falava daqueles pobres que se desapegavam desses valores para conquistar algo muito mais profundo. Talvez por isso algumas traduções tragam: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres pelo espírito, para nos demonstrar que o sentido da vida deve desapegar-se de tudo aquilo que é transitório. Os bens transitórios têm o valor que nós lhes damos. E quantas pessoas são escravas desses próprios bens, dos seus bens materiais. E por isso ele chamava a atenção no seu primeiro estatuto: não nos vinculemos somente ao que a matéria pode nos trazer. Não nos vinculemos somente a essa realização humana que é tão superficial e transitória que muitos de nós nos perderemos nesse caminho. Busquemos esse reino dos céus, em primeiro lugar, dando a devida dimensão a cada uma das coisas que faz parte da nossa vida. Ele não era contrário aos bens materiais, mas nos chamava a atenção de que isso não deveria ser o principal na nossa busca e que, nos mantendo humildes, teríamos um tesouro muito maior a ser conquistado quando conquistássemos a nós mesmos. Por isso eram bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se faziam pobres não pela pobreza material, mas porque, desvestindo o ego da persona e da sombra arbitrária, desconsiderados muitas vezes pelo mundo, eram ricos de valores internos, os próprios valores da alma, e por isso alcançariam as bem-aventuranças. E ele prosseguiu no seu canto, naquele junho que, conforme diz Amélia Rodrigues, era de um sol ardente, o sol que se escondia por trás da montanha e convidava a maiores reflexões, quando ele estabeleceu: bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram e sofrem. Quantas lágrimas e quanto sofrimento existe no mundo. Sofremos muitas vezes porque não conquistamos algo que desejaríamos. Choramos das dores, dos obstáculos, das dificuldades que a vida nos impõe. Choramos uma perda,
Choramos muitas vezes porque não encontramos o sentido daquilo que vivemos. Mas aquele que busca um sentido profundo em todas as suas vivências e mesmo assim chora, mas chora fazendo esforço próprio, esse encontrará a bem-aventurança e será consolado. É interessante verificar que as lágrimas têm a mesma composição química do suor, o suor da face, água e cloreto de sódio. Talvez seja um elemento simbólico que nos conecte ao esforço próprio de fazer contato com as nossas próprias emoções. Dentro do processo terapêutico, muitas vezes choramos, e é preciso chorar para entrar em contato com as próprias emoções. O que não podemos nem devemos fazer é nos perder somente na autopiedade, na autolamentação, mas estabelecer sim momentos para contatarmos as dores da alma, os sofrimentos, e perguntar: para que essa ocorrência acontece comigo? Porque indo além do sofrimento, indo além das nossas lágrimas e encontrando o sentido de tudo que acontece em nossas vidas, finalmente podemos ser consolados. Porque ao mesmo tempo que consolamos externamente, podemos nos consolar internamente quando nos conectamos a um sentido profundo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, mas não todos os que choram e sofrem, mas principalmente aqueles que mesmo chorando e sofrendo, fazem uma conexão com a sua essência profunda e encontram a consolação interna desse Deus que nos habita o mundo íntimo. E ele continuava naquele discurso imemorável. Sem nenhum recurso exterior, falava às multidões. A sua voz falava muito além que palavras, porque todo um ambiente era preparado pela espiritualidade para interagir com aqueles que estavam presentes. E ele cantava: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra até os dias atuais permanece na mão dos violentos, dos destruidores, que lutam, sofrem, morrem, que investem bilhões e bilhões de recursos em armamentos bélicos para conquistar nações, para usurpar povos, para subjugar pessoas. Ele propunha uma ética diferente. Não nos aliemos a essa violência do mundo, porque para conquistar esse mundo e o mundo interno, é necessária a mansidão. Mansidão não daqueles que são covardes, mas a mansidão daquele que conquista a si mesmo. E porque conquista a si mesmo, ele não precisa projetar a sua violência nas relações humanas. Que desafiador nos dias atuais se torna ser manso e humilde de coração. Porque essa mansidão é confundida com covardia. Porque não reage, dizem muitas vezes as pessoas. Ah, se eu for assaltado, reagirei na mesma moeda. Se alguém me faz algo, deve fazer bem feito, dizem outros, porque retribuirei com a mesma moeda ou com uma intensidade ainda maior. E verificamos que esses ditos populares falam do que está cheio o nosso mundo inconsciente, o nosso mundo interno. De uma violência que se mostra dia a dia nos nossos noticiários, nas nossas vizinhanças, na nossa casa, porque o mundo externo é resultado do nosso mundo interno. Por isso são bem-aventurados os mansos, porque herdam a terra transformada. Jesus via adiante o processo de evolução terrestre, quando finalmente os espíritos belicosos não mais teriam lugar no planeta Terra, e sim aqueles que conquistassem a própria mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos. Nós vemos uma intensa busca de justiça no mundo, e muitos buscam fazer justiça com as próprias mãos. Temos uma sede de vingança, muitas vezes, dizendo que a nossa vingança está a serviço da justiça. Mas Jesus chamava a atenção de uma justiça que vai além do olhar do ego. É uma justiça profunda, uma justiça que os nossos olhos não conseguem ainda ver. Essa justiça divina que coloca cada um no devido lugar onde deve estar. Mesmo que as circunstâncias lhe pareçam adversas, mesmo que os desafios pareçam intensos, ele convidava para que fizéssemos ponte com uma outra justiça. Mas qual será a melhor forma de buscar a justiça? Talvez, em primeiro lugar, deveremos procurar ser justos. Ser justos. Ser honesto com as nossas próprias emoções. Ser autênticos na nossa própria realidade. O que não significa ser grosseiro, mas ser autêntico, ser claro, ser cristalino. Ser justo, mesmo contrariando interesses próprios e daqueles que nos cercam. Será que conseguimos fazer isso? Ou será que a nossa justiça clama que seja feita uma justiça externa e por isso reclamamos dos políticos, reclamamos da sociedade, reclamamos da injustiça que vemos fora porque projetamos? Mas nós somos justos a todo instante? Porque se existe injustiça no mundo, nós participamos dela com a nossa atitude ou com nossa falta de atitude. Com a ética que ainda não construímos em nosso mundo íntimo. Por isso essa busca, essa fome e sede de justiça deve partir em primeiro lugar da nossa própria atitude justa para poder cobrar justiça. E à medida que formos sendo justos, seremos fartos, porque estaremos contribuindo à construção de um mundo cada vez mais justo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. E Jesus trazia um novo elemento à nossa conquista psicoterapêutica. Depois de nos desvincular das riquezas do mundo, depois de buscarmos a mansuetude, deveríamos buscar outras conquistas mais profundas, a conquista do próprio sentimento interno que se encontra com o outro. Quando o nosso sentimento pode fazer ponte com o sofrimento alheio, o sofrimento do outro, os misericordiosos. Aqueles que conseguem sair do mundo egocêntrico, porque centrado no próprio ego, e se tornam altruístas, enxergam a dor do outro, são misericordiosos. E como precisamos de misericórdia no mundo, nesses dias atuais. Como eu e você devemos cada vez mais sair do mundo pequeno, da nossa própria dor, para olhar esse mundo de dores acerbas em um olhar de compaixão e de misericórdia, assim como fez o samaritano da parábola, poder ser tocado de compaixão e estender as mãos. Jesus, do alto da montanha, porque havia conquistado a montanha, descia estendendo as suas mãos misericordiosas, nos ensinando a fazer o mesmo, se quiséssemos, talvez, nos livrar das próprias dores. Era como se fosse um convite. Observe o sofrimento que campeia ao seu lado. Observe as dores que talvez porque você esteja tão preso em sua dor, que não consegue observar as dores daqueles que te cercam. E talvez esse seja um caminho para sair do ego e encontrar um tesouro ainda maior, porque à medida que vamos sendo misericordiosos, a misericórdia também nos alcança. Ao ver a dor do outro, ao ver a minha dor irmanadas,
encontramos um sentido profundo e auxiliando o outro a libertar-se da própria dor, vamos nos libertando de nós mesmos mais profundamente. E ele continuava o seu canto sublime, naquela tarde que parecia mágica, onde os espíritos em sofrimento encontravam um momento de consolo, um refrigério para a própria alma. E cantava novamente: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração. Depois de fazer uma conexão com a misericórdia, o sofrimento, deveríamos purificar as nascentes do nosso coração. Ele fazia referência não ao coração físico, mas a esse elemento simbólico do sentimento mais profundo que representa o amor. E aquele que conseguisse purificar o próprio coração, libertar-se das amarguras, libertar-se dos ressentimentos, das mágoas guardadas durante a vida, iria pouco a pouco se purificando. Nos tornamos puros quando olhamos para nós mesmos e podemos nos libertar da própria sombra. Aquela sombra, aquele elemento que se interpõe entre a luz e o objeto a ser alcançado. Essa face da sombra são os elementos que ainda não conquistamos em nós mesmos. A sombra é tudo aquilo que muitas vezes nos negamos a ver, mas que é preciso observar porque contém energia sublime que deve estar a serviço da vida. Purificar o coração é libertar-se de tudo aquilo que nos prende na retaguarda e olhar o futuro, olhar adiante, olhar o próprio sentimento, porque enquanto não nos libertamos de todos esses conflitos, como é que nós veremos a Deus internamente, no outro e em todo o universo? Enquanto permanecemos presos nos nossos complexos, nas nossas dores, o nosso mundo psíquico está contaminado dessa realidade. E não podemos encontrar a Deus por mais que busquemos Deus nos templos religiosos, que busquemos Deus no universo, que busquemos Deus nas alturas, porque o primeiro lugar que Ele deve ser encontrado é em nós mesmos. À medida que vamos purificando as nossas emoções, separando os grãos como quem separa o trigo e o joio, e encontrando a pureza do sentimento, vai encontrando a si mesmo e passa a ver Deus em todas as coisas, em todos os acontecimentos, em todas as ocasiões da vida, porque enxerga essa natureza divina em si mesmo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Depois de tomar uma atitude de mansuetude, de purificar as nascentes do coração para encontrar Deus, num movimento interno, é hora de retribuir para o mundo. Sair a pacificar o mundo. Não basta ter paz interna, mas se transformar em agente da paz. Quantos de nós buscamos a paz? Quando desejamos algo de bom a alguém, desejamos paz, saúde, mas se não temos essa busca no nosso mundo íntimo, essa paz se transforma numa busca ainda muito superficial daquele que espera que o mundo resolva os seus conflitos para estar pacificado, enquanto o processo da paz é o contrário. Em primeiro lugar, pacificamos a nós mesmos, porque enquanto pacificados, tudo o que acontece no mundo se transforma em desafio para que nós atuemos pacificados. É uma paz atuante, não é uma paz isenta de desafios. Por isso Jesus dizia: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como se ele dissesse que teríamos que usar a ferramenta que encontramos no mundo íntimo para estabelecer uma ética mais profunda de vida,
de conexão com o outro, de conexão com o mundo. Por isso ele era também o príncipe da paz, porque pacificado em si mesmo, saía para de alguma forma tornar-se mestre, símbolo dos conflitos humanos. Saía a pacificar o mundo e aí se transformava em filho de Deus. Todos somos filhos de Deus, mas devemos conquistar esse posto com as nossas atitudes para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Somos filhos de Deus em potencial, como uma semente que tem o potencial de realizar toda a sua trajetória, mas que deve cumprir o seu passo a passo, o seu caminho, a sua jornada para se transformar na árvore ou na planta. Pacificadores. Como gostamos dos pacificadores, mas são poucos ainda que se dispõem a serem os pacificadores. E o mundo precisa desses que, pacificando a sua própria jornada interna, possam pacificar as nascentes do mundo, transformando as faces da terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E se observarmos a história da humanidade, todos aqueles que buscaram ser justos, todos aqueles que foram misericordiosos, todos que se transformaram em homens e mulheres puros de coração, foram perseguidos por conta da justiça, porque aquele que se encontra em sombra se incomoda quando se apresenta diante da luz. Quando saímos à luz, depois de muito tempo permanecendo em um ambiente escuro, temos que nos adaptar porque os nossos olhos tateiam na escuridão. Assim também são aqueles que buscam a justiça, aqueles que sofrem a perseguição por conta da justiça, devem guardar em si a certeza de que têm um tesouro imenso, porque estão sendo justos, pacificadores e porque sofrem por uma causa nobre. Isso não é o mais importante. O mais importante é que nesses passos vamos conquistando a nós mesmos. E ele prosseguia no seu chamado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele terminava essa parte do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, conclamando cada um de nós a que fizesse a sua jornada psicoterapêutica de autoencontro. Não seria tão importante o reconhecimento do mundo. Não seria tão importante que tivéssemos um lugar ao mundo, um lugar no mundo, um lugar de destaque. Seria mais importante que eu e que você nos comprometêssemos a partir de hoje a fazer o nosso caminho de bem-aventuranças. Iniciamos essa jornada da série psicológica de Joana de Ângeles, convidando a cada um de nós a aprender a se conhecer, a aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Jesus sintetizou todas essas propostas, apresentando-as nas bem-aventuranças, e por isso ele se transforma no modelo máximo da psicoterapia humana, porque vivenciou tudo aquilo que falava. Vivenciou através do silêncio ou da palavra, mas o seu olhar já dizia. Vivenciou através das conquistas humanas, vivenciou em cada encontro com os sofredores, mas também com os poderosos, com aqueles que gritavam de dor, mas com aqueles que silenciavam no dia a dia
mesmo sofrendo dor e perseguição. Por isso, dirá Joana de Ângeles, somente quando o ser humano conseguir a própria integração, tornando-se uno consigo, isto é, realizando a perfeita harmonia entre o ser interno que é e o externo que apresenta, realizando e vencendo a luta intrapsíquica contra o estabelecido, como triunfo e felicidade, aceitará os desafios propostos por Jesus. Somente à medida que cada um de nós cumprir a sua própria jornada, conseguiremos finalmente encontrar a Jesus. Somos imensamente agradecidos a você, a vocês que nos acompanharam durante essa trajetória, às vezes dolorosa, às vezes sofrida, mas muitas vezes com imensa gratidão de ter encontrado no mundo íntimo os tesouros da alma humana, assim como nós cumprimos também. Agradecemos à benfeitora Joana de Ângeles por nos ter amparado nesse percurso, suprindo as nossas naturais limitações e deficiências. A essa equipe espiritual que nos ampara, assim como a Divaldo Franco, e a toda a equipe de trabalhadores da Mansão do Caminho e os seus frequentadores. Vocês, todos nós, caminhamos juntos, com as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas o importante é que, encontrando a nós mesmos, encontraremos Jesus em nosso mundo íntimo. Fica o nosso grande abraço de gratidão, o nosso sincero sentimento para que nos encontremos em outras oportunidades, vivenciando os ensinamentos profundos e grandiosos da doutrina espírita, que traz de volta Jesus. Votos de muita paz a todos.